Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Segunda parte de controle PID. E nessa etapa, né, do estudo de controladores PID, a gente vai tentar discutir com vocês uma estratégia para projeto do controlador PID, na verdade não de projeto, de sintonia do controlador PID, através de uma metodologia empírica que você possa fazer sobre a planta, conseguir algumas informações a respeito dessa planta e com essas informações ser capaz de ajustar um controlador PID que dentro de determinados parâmetros dessa metodologia de sintonia funcione bem para qualquer tipo de planta dentro daquela classe. Então imagina a seguinte situação, que você está num ambiente industrial com a incumbência de ajustar um controlador PID. Você tem lá um painelzinho com os ganhos do controlador PID que você precisa ajustar e você não dispõe de muitas informações a respeito dessa planta. Ou você até dispõe de alguma informação a respeito dessa planta, mas é necessário uma ação mais rápida para esse ajuste de controlador PID que minimize, por exemplo, o tempo que eventualmente a planta vai estar desconectada antes do comissionamento desse controlador. Então, ao longo da história de sistemas de controle, muitas foram as metodologias propostas para fazer frente a este problema. Então, esse é o tópico da aula de hoje, é um tópico bastante importante que a gente vai discutir e a gente vai ver que sim, é possível fazer um projeto de um controlador PID, ou pelo menos o seu ajuste, usando certas métricas empíricas, certas metodologias empíricas neste processo. Até esse momento, o que a gente estudou foi o que a gente chama de sistemas sem atraso de tempo, ou seja, aqueles sistemas que a saída do sistema ela começa a se alterar imediatamente no momento da aplicação da entrada. Tá? Ou seja, não há um espaço de tempo entre a aplicação do sinal de entrada e o início de resposta do sinal de saída. Note que a gente não está falando da convergência do sinal de saída, mas do instante em que a saída começa a perceber que alguma coisa mudou na entrada e começa a acompanhar essa mudança. Tá? Então, até esse momento, a gente estudou esse tipo de sistema. Só que há muitos casos em que a resposta a uma determinada entrada ela só pode ser observada alguns instantes depois da aplicação dessa entrada na saída desse sistema. Tá? Esse tipo de sistema são denominados sistemas com atraso de tempo, atraso de transporte ou tempo morto. Esses nomes, cada um vai vir de um determinado contexto de engenharia em que você se deparar com um sistema como esse. Tá? Mas sistemas com atraso de tempo, atraso de transporte e tempo morto, eles reúnem um tipo de sistema que tem a mesma característica dinâmica que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Note que atraso de tempo não tem nada a ver com resposta dinâmica do sensor ou resposta dinâmica do sistema. Tá? Então, tempo morto ou atraso de tempo não tem nada a ver com constante de tempo. São dois conceitos totalmente diferentes da teoria de controle. A constante de tempo, por exemplo, ela vai medir para você o tempo que decorre desde que você aplicou uma determinada entrada para que a saída tenha um determinado valor na saída. O tempo de acomodação é um outro tempo em relação ao momento em que você aplica uma mudança integral na entrada. Não é o tempo morto. O tempo morto, ou atraso de tempo, é exatamente o tempo em que, dado que você aplicou um sinal em degrau em T0, a planta ela só consegue perceber que você aplicou isso no instante posterior. Tá? Então, os dois conceitos, né, resposta dinâmica de sensor, resposta dinâmica da planta, constante de tempo, banda, não tem nada a ver com atraso de tempo. Isso é um erro bem comum, tá? Mas que, do ponto de vista técnico da teoria de controle, são dois conceitos totalmente diferentes. Tá? O exemplo clássico de um sistema que tem atraso do tempo é um laminador. O que é basicamente um laminador? Eu tenho uma chapa de aço, de alumínio, qual seja, tá? Que ela precisa ser comprimida para alcançar uma espessura estabelecida. Então, essa chapa ela tem uma espessura que vem lá da onde ela é produzida, do processo fabril dessa chapa, né? E aí eu tenho que passar essa chapa com uma velocidade sendo espremida por dois rolos compressores bastante grandes, que de acordo com a força de compressão e a velocidade com que esses dois rolos
eles caminham, eu consigo modular a espessura da chapa. Muito bem. Vamos supor, por exemplo, eu tenho aqui uma figurinha, né, em que exatamente essa questão aparece. Eu tenho aqui, então, os dois rolos comprimindo a chapa, tá? Essa chapa está aquecida, exatamente para facilitar a compressão na espessura estabelecida, tá? E eu tenho aqui a espessura de saída dessa chapa. Vamos supor que eu quero bolar um sistema de controle que eu vou modular a força desses dois rolos de laminação tal que a espessura da saída ele seja estabelecido, tá? Bom, para isso, como a gente já estudou, todo sistema de controle ele tem que ter um sensor para medir aquela variável que eu quero que seja controlada, que no nosso caso aqui é a espessura da chapa. Então eu tenho que colocar aqui um sensor de espessura da chapa exatamente para medir o desvio entre a medida de compressão desse sensor e aquela medida estabelecida para poder fazer o comando de força aqui sobre esses dois laminadores, né? Sobre esses dois rolos compressores, por exemplo. E aí vem a pergunta seguinte: onde eu coloco esse sensor? Note que, tecnicamente, é bastante complicado eu colocar esse sensor exatamente nessa posição aqui, que é a posição tangente entre o rolo e a chapa, que seria exatamente onde que aquele rolo compressor está fazendo a força na chapa. O desejável seria que eu colocasse aqui, porque exatamente no momento em que eu aplicasse a força, essa força modificaria a espessura da chapa e eu estaria medindo essa espessura. Só que você há de convir que, tecnicamente, colocar esse sensor aqui é muito difícil. O melhor que a gente consegue fazer é colocar esse sensor ou na periferia do cilindro, né, do cilindro de laminação, ou em algum ponto posterior a essa compressão. Então aqui, por exemplo, onde está a mãozinha. Note que isso gera um problema. Aqui é muito difícil colocar o sensor, mas é aqui que eu preciso dele. Como eu não consigo tecnicamente colocar aqui, eu coloco um pouco depois. Então o que acontece é o seguinte: vamos supor que no instante T0 eu faça um determinado comando de força de laminação sobre esses dois rolos. Eu só vou conseguir medir exatamente o tanto de espessura que foi modificada dado esse comando de aperto desses dois rolos aqui, quando essa chapa caminhar daqui até o ponto em que está o sensor. Ou seja, entre esse instante em que eu estou fazendo a compressão e que eu estou medindo o efeito dessa compressão, eu não tenho a informação a informação da compressão real que ocorreu em T0. Eu só obtenho essa informação um tempo depois. Então, o sistema de atraso de tempo é exatamente isso. Note que eu fiz a compressão em T0, só que eu consigo medir o efeito dessa compressão apenas depois que a chapa caminha até o ponto do sensor. Isso dá um tempo, um atraso entre o que eu fiz e o que eu consegui medir. E isso é exatamente o atraso de tempo. Então, tem vários outros sensores ou vários outros sistemas que têm o mesmo fenômeno, né? Por exemplo, o radar é um outro exemplo, né? O radar, como que ele mede a distância entre o ponto de medição e o objeto que ele está medindo? Ele lança uma onda que se propaga no meio, reflete, vai até o objeto, reflete no objeto e volta. E o tempo em que eu demoro, que essa onda demora para ir, refletir e voltar, de acordo com a velocidade daquela onda, geralmente o som naquele meio, eu consigo calcular qual é a distância. Só que note que se eu mandar o sinal de radar agora, eu só consigo detectar a distância do objeto depois que a onda vai e que ela volta. Ou seja, tem um tempo entre ir e voltar. E é exatamente esse tempo que a gente chama, por exemplo, de atraso de tempo, o tempo morto. É o tempo em que eu, dando um comando de medição agora, o que eu tenho que esperar para saber o efeito daquela medição que eu dei em T0. O exemplo laminador é um desses. O radar é outro exemplo. Geralmente, sistemas químicos, de mistura química, também tem esse fenômeno. Tá? Então, é um fenômeno que acontece com uma certa frequência em vários sistemas que a gente precisa controlar aí, no ambiente industrial. Bom, como que a gente modela matematicamente o atraso de tempo, né? Se eu tenho um sistema com atraso de tempo, o que acontece é que a medição obtida no tempo atual ela é resultante de uma entrada aplicada em um instante de tempo anterior. Por exemplo, eu vim aqui e apliquei um degrau unitário em t igual a 0. Isso aqui, o vermelhinho é a entrada. Tá? O sistema, eu só consigo medir o efeito do t igual a 0 no t igual a 1.
E aí sim o sistema começa a ter o comportamento de um sistema de primeira ordem, aqui por exemplo. Então, esse caso é um sistema de primeira ordem, com uma dada constante de tempo, mas que possui um atraso de tempo de 1 segundo. Ou seja, eu apliquei o sinal no instante t igual a 0. Só que o sistema só começou a perceber essa aplicação em t igual a 1. Isso por alguma questão de difusão no sistema ou por uma questão de medição da variável de saída. Essa variável de saída aqui, ela pode ser, por exemplo, o caso do laminador, em que eu só consigo medir isso aqui 1 segundo depois que eu espremi os 2 rolos compressores. Tá? Então, eu tenho que a saída em y de t igual a t0, ela é resultante de uma entrada em t igual a t0 menos ta. Tá? Bom, então vamos só inverter um pouquinho as translações aqui. Vamos supor que eu estou aplicando o sinal exatamente em u de t, e o y de t vai ser atrasado de um tempo ta. Então, o y de t menos ta. Ou seja, ele vai, eu só vou sentir isso ta segundos depois. Se eu aplicar o teorema da translação real de Laplace aqui, o que eu vou ter? Que a Laplace de y de t menos ta vezes o sinal de grau unitário de t menos ta é igual a e elevado a menos tas y de s. Você não lembra lá do teorema da translação real? Volta numa das primeiras aulas lá de sistemas de controle lineares nossas, que a gente vai discutir um pouquinho sobre esse teorema aqui para você. Tá? Então, sempre que eu tenho um sinal transladado no tempo, a transformada de Laplace desse sinal é a transformada de Laplace do sinal original, sem translação, vezes e elevado a menos tas, em que ta é o tempo de atraso, né? O atraso de tempo desse sistema. Então, quando eu tomo a função de transferência de y de s para u de s de um sistema contínuo com atraso de tempo, eu vou ter g de s, que é basicamente a função de transferência daquele sistema, caso não houvesse atraso de tempo. Ou seja, o g de s, no nosso caso, representa exatamente o percurso da curva azul, caso esse atraso não existisse. Ou seja, que esse tempo aqui fosse exatamente t igual a 0. Multiplicado por e elevado a menos tas, que é a expressão matemática em Laplace que expressa para mim esse atraso de tempo aqui entre 0 e ta segundos. Ta, nesse caso aqui, é igual a 1 segundo, tá? Então, essa função de transferência ela vai definir a física do processo, ou seja, a física de laminação. Quando eu aperto aquele rolo compressor, quanto que eu espremo da chapa, isso é a física do processo, tá? Vezes uma expressão que expressa esse atraso de tempo, que é devido, no caso do laminador, à medição num ponto afastado exatamente do ponto de compressão. Tá? Bom, essa questão de atraso de tempo, além de ser uma característica de muitos sistemas possuem essa característica, né? Ela é bem útil para a gente para fazer algumas aproximações de sistema de ordem superior. Então, em muitos casos, eu vou ter um sistema de ordem superior que eu vou tentar aproximar por um sistema de primeira ordem com atraso de tempo. E isso, para a gente, vai ter 2 fenômenos muito importantes. O primeiro, de garantir que eu tenho um sistema que, do ponto de vista de aproximação, ele é mais simples de tratar do que o sistema original. E segundo, porque isso vai me permitir fazer uma estratégia bem interessante para tentar estimar ganhos de controlador para aquele sistema com aquele atraso de tempo estimado. Vamos ver como é que a gente faz isso. Tá? Então, aqui eu estou exatamente colocando essa questão, que em controle a gente pode usar essa questão de aproximação, né, do sistema de primeira ordem com atraso de tempo para fazer uma aproximação. Uma outra forma que a gente usa para fazer isso é a questão de dominância. A gente pode usar a dominância para tentar aproximar esse sistema também. Tá? E vamos ver como faz isso para este caso, em que eu quero aproximar um sistema um pouco mais complexo por um sistema de primeira ordem com atraso de tempo. Bom, vamos primeiro considerar um sistema que ele tem uma resposta sobreamortecida, tá? Ou seja, uma resposta que tem aquele efeito S, né? Que quando eu dou um degrau unitário, ele tem aquele efeito S. Ele começa a subir uma barriguinha para cima, depois a derivada vai mudando até ele convergir para o valor final, tá? Então, a resposta que a gente está mais ou menos em foco com ela é uma resposta desse tipo aqui. Eu dou um degrau, o meu sistema tem inicialmente uma resposta como essa. Ele converge para um valor final e ele converge para uma resposta aproximadamente sobreamortecida, ou seja, ele tem esse fenômeno de S aqui, tá? Ele sobe, depois ele converge. Como que a gente pode fazer para aproximar
a resposta desse sistema por um sistema de primeira ordem com atraso de tempo. Bom, isso estão aqui nos passos anteriores, né? Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai tomar uma reta paralela ao eixo real que passe pelo valor de estado estacionário. Então, por exemplo, eu estou dando um degrau, esse sistema tem uma resposta que converge para o valor A, né? Então, o valor estacionário da saída. Naturalmente, isso que eu estou falando aqui só vale para sistemas que convergem para o valor K e só vale, naturalmente, para sistemas que convergem para o valor K desta forma. Bom, então primeiro eu começo traçando uma reta aqui, paralela ao eixo de tempo, né? E passando por esse valor final K. O segundo passo é tomar uma reta que seja tangente ao ponto de inflexão da resposta transitória. Bom, o ponto de inflexão é aquele ponto no qual a derivada troca de sinal. Então, note que aqui no comecinho da curva, a derivada está positiva, está aumentando a inclinação. Vai chegar um ponto em que essa inclinação ela para de aumentar e depois ela começa a diminuir para formar convergência. Então, ponto de inflexão é exatamente o ponto em que não há mais a mudança de derivada. Ou seja, é um ponto em que a derivada para de mudar, né? Ou melhor, que a derivada troca de sinal. Ela antes era positiva e depois essa derivada vai passar para o valor zero e vai passar a ser negativa, por exemplo. Tá? Então, a gente vai passar uma reta tangente a este ponto de inflexão, tá? E nós vamos tomar o valor L, que é exatamente o valor de tempo entre o instante zero e o instante em que essa curva que cruza essa reta tangente chega no eixo de tempo. Então, eu vou pegar esse valor L. E vou pegar também o valor de tempo entre o instante que essa reta tangente ela toca o eixo de tempo até o instante em que ela toca o eixo horizontal. O eixo horizontal é exatamente aquele que está no valor final. Tá? Naturalmente, eu também vou ter aqui o valor final do K, que é o valor estático da minha curva. E, portanto, a função de transferência, isso aqui considerando um degrau unitário naturalmente, tá? Entre essa resposta e o degrau unitário, ele vai ser aproximadamente K e elevado a menos LS, tá? Tá aqui o L, é exatamente esse tempo entre o t igual a zero e o instante que essa curva tangente toca o eixo do tempo, sobre TS mais 1, em que TS é exatamente esse tempo que demora, né? Que passa entre o toque da curva tangente no eixo do tempo até o toque dessa curva tangente no eixo paralelo ao eixo aqui de tempo, tá? Bom, isso aqui é uma aproximação. Naturalmente, o que vai acontecer? Uma aproximação dessa curva, o sinal ele vai ficar no mesmo valor zero até chegar aqui, né? Até chegar nesse primeiro ponto de tempo aqui, e aí ele vai acompanhar essa resposta por meio de uma função de primeira ordem. É óbvio que isso aqui é diferente da curva preta. O que a gente gostaria de supor ou de assumir é que isso aqui seja uma boa aproximação para isso. E em muitos contextos pode ser usado como uma aproximação. Lembrando que em muitos casos a gente não tem acesso a essa função de transferência, a gente não tem acesso ao modelo da planta. Você muitas vezes é chamado para resolver o problema de um controlador PID numa planta siderúrgica do qual você não conhece o processo siderúrgico. E você tem que ajustar o controlador PID dela, mesmo assim. Então, conhecer uma aproximação como essa aqui, ela é bem útil. Você tentar, simplesmente olhando a resposta temporal para uma dada entrada em degrau aqui, por exemplo, você tentar obter uma aproximação dessa curva por meio de um sistema de primeira ordem com atraso de tempo. Bom, só que a gente não vai usar isso para a aproximação em si. A gente vai usar isso para sintonizar o controlador PID para uma planta que tem esse comportamento. E aí, pessoal, desde a década de 40 do século passado, inúmeras técnicas de sintonia de controladores foram propostas. O que são técnicas de sintonia? As técnicas de sintonia não são técnicas de projeto, em que você tem uma função de transferência para a planta e obtém uma função de transferência para o controlador, dado requisitos de projeto. Foi tudo que a gente estudou até agora. Uma técnica de sintonia, ela visa o seguinte: dados determinados ensaios que você faz na sua planta real e das informações que você consegue dessa planta real, você conseguir ajustar, sintonizar um controlador PID baseado neste comportamento empírico que você observa da sua planta por uma dada entrada.
Então, a sintonia do controlador ela não pode ser vista como um projeto. Ela não é um projeto. Ela é um método de ajuste do controlador, que pode ser usado como um primeiro passo para um projeto, mas que muitas vezes, ao não ter assim a informação precisa da sua planta, ou não ter a função de transferência dela, ou você ser capaz apenas de fazer ensaios empíricos daquela planta muito simples, ou você não consegue desligar aquela planta por muito tempo, enfim, ou aquela planta não pode ser desligada, ela não consegue operar em malha aberta, ela é uma planta instável. Ter certos métodos empíricos que você consegue fazer para tentar ajustar o controlador dentro de determinadas técnicas é muito interessante. E um dos primeiros artigos, talvez o primeiro artigo que foi publicado com esse objetivo, é um artigo de 1942 do John Ziegler e do Nathaniel Nichols, tá? Então eles bolaram uma técnica que a gente chama de Ziegler-Nichols, que com base em alguns ajustes, alguns testes empíricos que você faz da sua planta, você consegue achar um controlador baseado numa tabela que o Ziegler e Nichols desenvolveu para você. Bom, como que o Ziegler e Nichols fizeram isso? Olha, vamos lá, a gente está falando de 1942. Em 1942 já havia bastantes plantas que precisavam de controle. Naturalmente, não eram plantas com o nível de complexidade do que a gente tem hoje, mas eram plantas que necessitavam, para um bom funcionamento, para que aqueles sistemas alcançassem o máximo possível de desempenho, houvesse algum tipo de controlador. E aí o Ziegler e Nichols estudaram uma grande classe de sistemas e as características dessa grande classe de sistemas, e com base no comportamento desses sistemas, eles propuseram essa tabela de ajuste de ganhos de controlador, dados os ensaios que você faz. E esses ensaios visam, inicialmente, você obter, no primeiro método, uma aproximação de primeira ordem com um atraso de tempo. Esses métodos tiveram um impacto brutal na teoria de controle. Porque até então, a teoria de controle, e eu acredito que ainda hoje, ela não é uma teoria totalmente disseminada. Do ponto de vista, hoje já há muito mais estudos, né? Mas ainda hoje, muitos controladores PID que a gente tem disponíveis são muitas vezes ajustados usando técnicas como essa. Talvez não essa, mas técnicas que usam as mesmas ideias que essa. Muitos métodos de sintonia, por exemplo, de motores, de conversores estáticos, elas usam um método empírico. Ela vai lá, faz um ensaio no seu motor e, com base no resultado desse ensaio, ela ajusta o controlador automaticamente. Note que isso é um método de sintonia, não é um método de projeto, porque aquele conversor estático pode se ligar a vários motores diferentes, certo? Então, essas metodologias tiveram um impacto muito importante na teoria de controle para possibilitar para aquele engenheiro de campo, aquele engenheiro de processo que tem que fazer a coisa funcionar no dia a dia, ter um método rápido e até certo nível eficaz para poder fazer o ajuste dos seus controladores PID na sua malha. Então, essas metodologias de sintonia tiveram um impacto muito grande e foram desenvolvidos vários métodos diferentes de sintonias. Hoje a gente tem livros que apresentam para você métodos de sintonia diferentes com objetivos diferentes entre si, tá? Bom, a gente vai aprender aqui nesse estudo nosso o método pioneiro, tá? A gente vai estudar o método de Ziegler-Nichols, as duas classes do método Ziegler-Nichols, vamos ver o que está por trás desse método de Ziegler-Nichols e vamos aprender como que a gente usa isso no caso prático nosso. Bom, vamos supor que você está fazendo um ensaio de campo e você dá uma resposta ao degrau do seu sistema. Ou seja, você pode abrir a malha do seu sistema, dar uma entrada em degrau na entrada da sua planta, um sinal em degrau na entrada da sua planta e coletar a resposta na saída da sua planta, qualquer que seja ela, tá? E vamos supor que você possua, nesse ensaio, uma resposta parecida com essa aqui. Esse S, característico aí de um sistema sobreamortecido. Bom, obtida essa resposta, você pode fazer essa aproximação de primeira ordem. Ou seja, usar essa metodologia de aproximação aqui pelas retas, reta tangente, reta paralela, né, ao eixo de tempo, para obter essa aproximação aqui de um sistema de primeira ordem com atraso de tempo. Para isso, você vai ter que pegar essa resposta e estimar o valor de K, de L e de T. É uma estimativa. Você vai ter que estimar, dada a resposta que você obtém, né, esses valores de K, de L e de T.
que hoje está mais fácil fazer essa estimativa, né? Você consegue pegar isso aí num arquivo digital e tratar no computador. Antes isso aqui era feito numa carta gráfica, num gráfico desenhado, tá? Tá legal? Bom, mas vamos partir do pressuposto que você fez esse ensaio, obteve essa curva e conseguiu chegar nessa aproximação de primeira ordem com atraso de tempo. Bom, vamos considerar também que você tem um controlador PID escrito num formato um pouquinho diferente do que a gente apresentou, tá? Então, o controlador PID escrito, em vez de Kp mais Ki sobre S mais Kds, ele é escrito da seguinte forma. Kp, que é um ganho proporcional, continua sendo o mesmo, só que esse Kp agora está multiplicando uma expressão 1 mais 1 sobre TIS mais TDS. O TI e o TD eles são, respectivamente, o que a gente chama de tempo integral e tempo derivativo. Naturalmente, o KI, que é o tempo, o ganho integral, ele é igual ao Kp vezes TI. Basta você pegar e substituir os valores nessa expressão. E o KD, ele é igual ao Kp vezes o TD. Bom, por que a gente vai usar esse formato? Porque essa nomenclatura ganho proporcional, tempo integral e tempo derivativo foi como o controlador PID nasceu, ou como ele foi estudado nos primórdios do desenvolvimento desses métodos de sintonia, desses métodos de ajuste e mesmo dos métodos de projeto. Então, a questão do ganho proporcional, ganho integral e ganho derivativo, ela é mais recente. Inicialmente, o controlador PID ele era escrito dessa forma. E se você for no original lá do Ziegler e Nichols, de 1942, você vai ver que ele escreve o controlador PID dessa segunda forma aqui. Então, para fazer o ajuste do controlador PID usando o método Ziegler-Nichols, e mesmo técnicas posteriores ao método Ziegler-Nichols que mantêm essa mesma nomenclatura para o controlador PID, a gente vai usar o Kp, o Ti e o Td, que podem ser convertidos para o Kp, o Kp, o Ti e Td, que podem ser convertidos facilmente para o Kp, o Ki e o Kd, a depender de como que você opera esse controlador no seu sistema lá de ajuste do seu controlador PID. Tá? Então você pode encontrar as duas formas de colocar valores no controlador PID. Pelos ganhos do controlador PID ou pelo tempo integral, tempo derivativo e pelo ganho proporcional. Bom, após o estudo sistemático de vários processos, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui, tá? Mas após o estudo sistemático de vários processos, o Ziegler e Nichols eles propuseram uma tabela de ajuste dos parâmetros do controlador PID. Tá? E esse ajuste ele é feito com base nos valores ou nos coeficientes que você estimou para aquele modelo de primeira ordem com atraso de tempo. Então vamos lá, você tem aqui o controlador, você tem aqui, se você quer montar um controlador proporcional apenas, proporcional e integral e derivativo, você tem aqui os valores do Kp, ganho proporcional, Ti, tempo integral, Td, tempo derivativo, que esse controlador tem que ter para cada uma dessas situações aqui. E o Ziegler-Nichols, depois desse estudo, ele chegou a uma tabela que tendia a ser um meio termo entre todos os possíveis desempenhos que você obteria com as plantas daquele momento que o Ziegler-Nichols tinha em mente, né, durante esse estudo. Então, para calcular, por exemplo, um controlador proporcional, bastava que você pegasse o T, de novo, TKL. Você vai usar sempre o TKL para fazer essa conta. E o TKL são exatamente K é o ganho estático que você tem na sua planta, o L é a distância entre o tempo T0, que você aplicou o degrau, até o instante em que essa reta tangente ao ponto de inflexão, né, a reta tangente a esse S, ele toca o eixo do tempo. E o T é o tempo restante, entre o toque dessa curva tangente até o tempo em que essa curva tangente toca a reta do ganho estático. Então, para fazer o projeto, você precisa primeiro estimar o KLT. Uma vez que você estimou isso, você pode ir lá na tabela e falar que o controlador P é igual a T sobre K vezes L. Tempo integral é igual ao infinito, o que implica que o ganho integral é igual a zero. Ou seja, um tempo integral é igual ao infinito implica que o ganho integral é igual a zero. Basta você olhar essa fórmula aqui, ó, a relação entre as duas. E o tempo derivativo igual a zero quer dizer que o ganho derivativo também é igual a zero.
Tá? Há uma diferença. O tempo derivativo está no numerador, o tempo integral está no denominador. Tá? Então, se você quer simplesmente fazer um controlador proporcional usando esse ajuste, você pode fazer o ganho Kp igual a T sobre Kl. Se você quiser fazer um ganho proporcional integral, você precisa fazer a mesma coisa que para o ganho Kp, só que mudar multiplicado por um fator de ajuste, um 0,9. Já o seu tempo integral é feito L dividido por 0,3. Tá? E o tempo derivativo é igual a zero. Então aqui você só tem o controlador proporcional e o integral. Se você quiser o controlador proporcional, integral e derivativo, você vai ter aqui 1,2t sobre k vezes L para o Kp. Para o tempo integral, você faz o tempo integral 2 vezes o L. E o tempo derivativo, meio vezes o L. Tá? Então, o L é exatamente aquele valor do atraso de tempo. Então, o atraso de tempo ele domina basicamente os ajustes do tempo integral e do tempo derivativo. Enquanto o K e o tempo T, né, que é aquele tempo entre o atraso de tempo e o tempo que há aquele cruzamento entre a reta tangente e o valor final, ele vai dominar o valor Kp. Uma observação muito importante aqui. É muito comum em alguns livros e artigos, e infelizmente, inclusive do Ogata, talvez por uma questão tipográfica, que esse valor K aqui ele seja omitido do denominador. Isso é um erro. A gente não pode omitir esse valor K no denominador. Tá? A gente só vai omitir esse valor K aqui no denominador, o ganho estático da planta, obviamente se o ganho estático for 1. Se quando eu der um degrau unitário, essa planta for para 1. Mas se o ganho estático da planta não for 1, eu tenho que colocar esse K no denominador. E é um erro comum em vários artigos, em alguns livros, que você encontra a tabela de ajuste do Ziegler-Nichols sem esse K no denominador. Cuidado, tá? Tem que ter esse K no denominador. Beleza? Vamos considerar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma planta como essa aí, tá? G de S é igual a 20 sobre S mais 1 sobre S mais 2 sobre S mais 5. Então, um sistema de terceira ordem, que se a gente der uma resposta ao degrau nele, a gente vai chegar a uma resposta como essa azul aqui, tá? Então, esse azul é a resposta ao degrau desse sistema G de S aqui. Bom, se a gente for aproximar a resposta azul por um sistema de primeira ordem com atraso de tempo, a gente vai ter uma resposta aproximadamente como essa aqui, ó. O K é exatamente 2, esse sistema tem ganho 2. Como que você vê isso? Olha, o numerador é 20. O denominador com S igual a 0 é 1 vezes 2 vezes 5, que dá 10. 2 por 10 dá 2. Então, o ganho estático desse sistema, quando eu dou um degrau unitário, é 2. Então, K vai para 2. O T e o L, eles são calculados de acordo com aquela reta tangente, que está aqui, ó. Está aqui a reta tangente, está aqui a reta passando no valor 2. Essa reta tangente é exatamente a reta que passa pelo ponto de inflexão dessa curva azul, que está por aqui assim, tá? Onde está a mãozinha. E aí a gente vê onde que essa curva encosta o eixo do tempo, né? Ele encosta aqui em aproximadamente 0,36 segundos. E entre 0,36 segundos até o tempo em que ocorre esse cruzamento aqui, tá? Eu tenho 2,11 segundos. Então, note, o azul é a curva real. Eu faço um ensaio sobre essa planta para obter essa curva azul. Eu dou um degrau na planta. Vamos supor que eu não tenho essa função de transferência. Eu tenho aqui uma caixa preta. Eu vou lá, vou dar um degrau unitário na planta. Eu vou obter uma resposta como essa azul. E aí, com base nessa resposta azul, eu vou fazer a metodologia para aproximar essa curva azul por um sistema de primeira ordem com atraso de tempo. Bom, aí você vai chegar e falar assim, puxa, professor, essa resposta vermelha, que é a aproximação desse sistema por um sistema de primeira ordem com atraso de tempo, é uma aproximação ruim. Olha, não é uma aproximação maravilhosa, tão quanto você poderia fazer se você tivesse essa curva aqui e pudesse aplicar algum método de obtenção, por exemplo, da função de transferência em função dessa curva azul. Mas o nosso propósito aqui não é obter uma aproximação da curva azul. É sintonizar um controlador para essa planta baseado na curva azul. Tá? Bom, se a gente pegar esses parâmetros aqui, KLT, e aplicar nessa tabela, e pensando que eu quero projetar um controlador PID, então eu vou ter que aplicar nessa última linha aqui. Eu vou verificar que o meu controlador KP, o valor KP ele vai ser de 3,5167.
O valor TI é 0,72 segundos, tempo integral, e o tempo derivativo é 0,18 segundos, via tabela. Quando eu aplico isso ou essa resposta no sistema, a gente chega numa resposta como essa. Bom, naturalmente você vai observar que o tempo o sistema ele acomodou para o valor final correto, ou seja, eu não tenho erro estacionário. O sistema em malha aberta ele convergia para 2, o sistema em malha fechada ele converge para 1, ou seja, a saída está acompanhando a referência. Entretanto, eu tenho um percentual de sobressinal elevado, nesse caso aqui 50%. Lembrando que o Ziegler-Nichols ele fez isso numa escala de plantas. Inclui várias plantas, inclusive essa. E ele tentou ajustar essa escala do ponto de vista de um valor que atende mais ou menos bem os requisitos de todos esses sistemas. Tá? Então, uma regra de compromisso ali. Tá? Bom, de fato, se você for olhar o regime transitório dessa curva, você vai chegar e vai falar para mim assim, não, olha, os dois sistemas eles acomodaram praticamente no mesmo tempo. A vantagem do controlador, naturalmente, é ele que consegue fazer com que o erro estado estacionário zere, maravilha. Entretanto, o percentual de sobressinal está muito alto. Note que quando o Ziegler e Nichols propuseram essa metodologia, eles estavam com um enfoque muito mais nessa região aqui do que nessa região aqui. Eles observaram essa região também. Mas o enfoque especial deles, eles estavam com enfoque no estado estacionário, como que esse sistema ia se comportar para uma entrada em perturbação, enfim. Tá? Então, se você for considerar, por exemplo, para aqueles requisitos de projeto que a gente estudou lá no comecinho do curso, olhar essa curva aqui te diria que isso aqui é um controlador mal projetado. Mas se você for parar para raciocinar que você obteve esse controlador aqui sem ter acesso ao modelo da planta e sem fazer projeto, não é uma resposta tão ruim assim, Bom, o Ziegler-Nichols propôs também um segundo método de ajuste. E esse segundo método é bem interessante. Ele é um método que ele é utilizado quando você não pode abrir a planta. Tá? Imagina que você tem uma planta que é instável em malha aberta. Não adianta você abrir essa planta e colocar um degrau unitário dela. Essa planta vai explodir. Não vai adiantar. Tá? Então, o segundo método de Ziegler-Nichols é desenvolvido para você fazer um ensaio do sistema em malha fechada. Ou seja, você não vai mais abrir a malha e aplicar um sinal na entrada da planta. Você vai fazer um ensaio com a malha fechada. Isso tem muitas vantagens. Por exemplo, você só pode tratar uma planta que é instável em malha fechada. Não tem como você operar uma planta em malha aberta, né? Operar empiricamente uma planta instável em malha aberta. Ela tem que estar estabilizada por uma malha fechada. Um outro exemplo é quando você não pode ou não quer abrir a planta. Você não quer abrir a malha. Tá? Você não quer parar o processo. Você quer fazer um ensaio com a planta funcionando em malha fechada, porque eventualmente você fazer o processo de medição da planta em malha aberta, isso vai ocasionar uma perda muito grande de material, ou um tempo de comissionamento muito grande, enfim, pode ser complexo você abrir muitos processos, a malha de muitos processos. Então, o segundo método de Ziegler-Nichols, ele foi bolado para você fazer um teste no sistema em malha fechada. Como que você faz isso? Bom, nesse caso, o que você vai fazer é o seguinte, você não vai precisar nem fazer o teste da resposta integral para tentar obter aquele S, nem obter o modelo de primeira ordem com atraso de tempo. Você vai fazer simplesmente o ensaio em malha fechada e vai obter algumas informações desse sistema já em malha fechada. Bom, primeira coisa que a gente precisa é que esse sistema, e é a única restrição para o método de Ziegler-Nichols, tá? É que esse sistema seja instabilizável por ganho. Ou seja, existia um valor de ganho proporcional que, se eu fechar a malha nessa planta, existe um valor de Kp para o qual essa planta cruza o eixo imaginário do plano S. Ou seja, os polos desse sistema de malha fechada, ele cruza o eixo imaginário. Se ele cruzar o eixo imaginário, significa que existe um valor de Kp que esse sistema é estável. E um valor de Kp que esse sistema é instável. E existe um valor de Kp que o sistema está exatamente na fronteira entre ser estável e ser instável. Tá? Então, o único pressuposto que a gente parte para usar esse segundo método é que o sistema em malha fechada, ou seja,
controlador KP mais planta possa ser colocado em oscilação sustentada. Ou seja, que eu consiga colocar os dois polos do sistema em malha fechada exatamente em cima do eixo imaginário. Essa é a única restrição. Bom, vamos considerar que não seja possível colocar esse sistema em uma oscilação sustentada para nenhum valor de KP. Por exemplo, não existe valor de KP para o qual esse sistema seja instável. Naturalmente, você não vai poder aplicar o segundo método, porque você precisa colocar o sistema em oscilação sustentada, ou seja, colocar dois dos seus polos complexos conjugados em cima do eixo imaginário para você poder fazer as medições que você precisa para ajustar o controlador. Bom, então inicialmente você vai fazer o seguinte, você pegar a sua planta e vai fechar a malha dela só com o controlador proporcional. Isso implica o quê? Fazer o tempo integral igual a infinito e o tempo derivativo igual a zero. Ou seja, anular o efeito do integral, anular o efeito do derivativo. Deixar só o controlador proporcional. Aí você vai ajustando o seu ganho KP e vai observando a saída. Com qualquer entrada. Pode ser uma entrada integral, tá? Ou pode ser uma perturbação qualquer, não interessa, tá? Mas você vai ajustando o seu valor KP até que o sistema oscile. Ou seja, que a saída do sistema começa a oscilar e a amplitude sempre no mesmo valor. Ou seja, a saída do sistema começa a ter uma característica de uma oscilação sustentada, que não muda a amplitude ao longo do tempo, ou que essa amplitude muda muito pouco ao longo do tempo. Tá? Então você vai lá ajustando esse KP até este momento em que você obtém uma saída sustentada. Esse valor de KP a gente vai chamar de ganho proporcional crítico, KCR, que vai ser um dos valores que vão entrar na minha tabela de Ziegler-Nichols. Tá? Então você vai ajustando esse KP até a saída da planta oscilar. A saída do sistema em malha fechada, naturalmente, tá? Bom, aí, com esse sistema oscilando, a saída desse sistema oscilando, você vai medir o período da oscilação, que a gente vai chamar de período de oscilação da saída ou período crítico. Você vai usar o KP para mexendo nele até essa saída oscilar. Quando a saída oscilar, você vai medir o período dessa oscilação. Então, a diferença no tempo entre duas cristas ou dois vales desse sinal. E aí você vai obter o valor do período crítico. Tempo em segundos, tá? Então, período crítico, tempo em segundos. Com esses dois valores, você vai entrar numa outra tabela de Ziegler-Nichols. E essa tabela é equivalente à do primeiro método. Ou seja, os dois métodos eles são equivalentes entre si. O resultado que você obtém para uma mesma planta, tá? Supondo que para essa planta você consiga aplicar tanto o primeiro quanto o segundo método, o resultado que você vai obter aplicando o segundo método ou o primeiro método para a mesma planta, eles são equivalentes. Então, essa tabela do segundo método, ela visa as mesmas coisas que a tabela do primeiro método visava. Rejeição à perturbação, oscilação até aquele valor de 25%, né? Quer dizer, na média, tomando as plantas como um todo, etc. Tá? Então, aqui eu tenho o controlador PID, PI, PID. Eu posso escolher qual tipo de controlador que eu quero. E eu calculo o KP, o TI e o TD de acordo com o valor de KCR, o ganho crítico, que é aquele que faz o sistema oscilar, e o período crítico, que é o período de oscilação. Tá? Então, para o caso do controlador P, meio KCR, integral e derivativo fora. Para o caso do proporcional mais integral, 0,45 KCR, e o ganho, o tempo integral PCR, período crítico dividido por 1,2, derivativo fora. E o PID, o KP igual a 0,6 KCR, o TI igual a PCR dividido por 2 e o TD igual a 0,125 PCR. Se você usar essa tabela, você consegue um sistema ajustado via o controlador, ajustar o controlador PID via esse ensaio que você faz no sistema em malha fechada. Note, eu não abri o sistema. Eu deixei o sistema em malha fechada, a única coisa que eu fiz foi zerar o ganho integral, zerar o ganho derivativo, ajustar o ganho proporcional até ele começar a oscilar, e aí pegar esse valor do KCR, que é exatamente esse valor de KP, e medir o período de oscilação. Tá?
Bom, como a gente já observou, ambas as técnicas de sintonia de ganhos do controlador de Ziegler-Nichols têm um problema, tá? Ele gera um sistema de malha fechada muito pouco amortecido. Ele oscila mesmo, ele tem um percentual de sobressinal mais alto, tá? Entretanto, o apelo prático que esse método tem ainda, né? Muita gente ainda usa, né? Teve um impacto muito importante na prática de controle. Como que a gente faz controle no dia a dia, tá? Então, apesar de não haver um estudo teórico muito detalhado por trás do que o Ziegler e Nichols propuseram lá em 1942, né, do ponto de vista dos principais efeitos disso, né, do ponto de vista hoje de requisitos de desempenho que a gente tem atualmente, é uma metodologia muito interessante para fazer o ajuste rápido de um controlador PID. Bom, a gente vai pegar a mesma planta anterior, 20 sobre S mais 1, S mais 2, S mais 5, para a gente fazer o ajuste dela. É a mesma planta que a gente tinha para o primeiro método. Essa planta ela também é facilmente estabilizável por ganho. Basta você fazer o critério de Roth aqui em malha fechada, você vê que você consegue um valor de KP para o qual esse sistema tem dois polos de malha fechada em cima do eixo imaginário. Tá? Então, é bem fácil constatar isso. Bom, se a gente aplicar o critério de Roth, naturalmente aqui a gente não tem a planta, a gente só tem a simulação, tá? Ou a função de transferência que é dada, né? No mundo ideal, você não tem a função de transferência, só tem a planta, você vai fazer isso empírico. Mas no nosso exemplo aqui, como a gente tem a função de transferência, a gente vai dar uma de esperto aqui e vai usar essa função de transferência para aplicar o critério de Roth e obter exatamente o valor de KP para o qual há esse cruzamento dos polos de malha fechada com o eixo imaginário. E isso acontece com KP igual a 3,78. Aí, com esse KP igual a 3,78, eu coloco esse valor, ganho integral, ganho derivativo, fora. Eles estão zerados, só tem proporcional. Aí eu meço a oscilação. Essa oscilação aqui ela vai ocorrer em aproximadamente 4,12 radianos por segundo. Que eu consigo obter pelo próprio critério de Roth. Mas que eu consigo obter também fazendo a simulação do sistema. Eu posso vir aqui e medir o período entre esses dois caras. Isso vai me dar 1,52 segundos. Se eu pegar esse KCR igual a 3,78 e o PCR igual a 1,52 e carregar aqui para essa tabela para um controlador PID, eu vou chegar a um controlador que o KP é igual a 3,78, o TI é igual a 0,76 e o TD é igual a 0,19. Bom, nessa figura aqui, então, a gente tem a resposta do sistema em malha aberta, a curva em azul, o mesmo sistema anterior que a gente já estava tratando, né? E a resposta para o sistema pelo segundo método, que a gente acabou de ver, que é a curva vermelha, e pelo primeiro método, que é a curva verde. Então, você vê ali que há umas pequenas discrepâncias, naturalmente ali, eventualmente, por alguma mediçãozinha de diferença entre um ou outro, mas os resultados são bastante equivalentes. Então, tanto o primeiro quanto o segundo método de Ziegler-Nichols, ele dá resultados muito próximos para a mesma planta. Tá? Só que há uma diferença entre eles. O primeiro método, ele é um método que depende do ajuste de um modelo de primeira ordem com atraso de tempo, né? E, portanto, a gente vai ter que fazer um ensaio em malha aberta, ou seja, tem que desconectar o controlador daquela planta, aplicar um sinal na entrada daquela planta sozinha e obter a sua saída. Com isso, a gente vai obter um modelo de primeira ordem com atraso de tempo e aí sim ajustar os ganhos do controlador PID, que a gente vai colocar no controlador PID depois que a gente fechou tudo. Fechou tudo, coloca o ganho do controlador PID, funciona. O segundo método, ele tem a vantagem de você não precisar fazer todo esse trabalho. Você já pode fazer o ensaio todo com o sistema funcionando em malha fechada. Você vai tirar o ganho proporcional, você vai tirar o ganho integral, vai tirar o ganho derivativo e vai operar o sistema em malha fechada. Então é um ensaio que é mais fácil do ponto de vista de fazer, de manipular as coisas. Você vai ter que desligar menos coisas. É um método que se o sistema for instável, naturalmente instável em malha aberta, você só pode usar ele. Só que ele só pode ser aplicado no sistema que existe um KP em que você consiga fazer a transição entre estável e instável. Tá? Então, são métodos que têm vantagens e desvantagens do ponto de vista de comissionamento, do ponto de vista operacional da coisa, tá? Mas que do ponto de vista de dinâmica eles têm basicamente as mesmas características.
Bom, existem muitos outros métodos de sintonia na literatura, tá? Logo depois que o Ziegler e Nichols desenvolveram esse método, começaram a aparecer métodos também de sintonia que visavam exatamente a obtenção de uma tabelinha como essa aqui, tá? Por exemplo, com base em ensaios que são feitos nessas plantas, a maior parte das metodologias usa mesmo esse ensaio de primeira ordem com atraso de tempo, alguns usam também um modelo de segunda ordem com atraso de tempo, enfim, tá? Mas sempre baseado nessa ideia de você ter um método de ensaio ou ter um método de teste sobre a sua planta para você obter certos parâmetros aproximados de um dado modelo aproximado, para você, com base nesses parâmetros, poder fazer o ajuste do controlador. E essa tabela ela é fornecida objetivando a certos critérios de desempenho dados por aquele método de ajuste. Então, cada método de sintonia tem uma ideia por trás dele. A do Ziegler-Nichols a gente já falou o que é, né? Já é a questão da rejeição-perturbação e um percentual de sobressinal ali, um zeta, ali em torno, que dá em torno de 25% no caso geral, tá? Mas, naturalmente, isso não vai ser a mesma coisa para um outro método de sintonia. Então, cada método tem o seu nicho, faz o que ele quer fazer. Ainda hoje ou recentemente, já houve algumas propostas de outros métodos de sintonia, com outros valores, enfim, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, são métodos bastante interessantes e muito aplicados para quem está no campo, quem tem que ajustar um controlador lá e não tem muito tempo, eventualmente, para fazer um projeto, enfim, ou não pode despender desse tempo para fazer um projeto de controlador mais detalhado, dispõe apenas ali da planta, alguns ensaios, enfim. Tá bom? Muito legal. Então, a gente falou hoje do método de sintonia. E esse método de sintonia, ele complementa a parte anterior. Então, na parte anterior, você viu mais ou menos como que você faz o projeto de um controlador PID. Na bruta, na unha, usando lugar das raízes. Para isso, você precisa ter um bom modelo da sua planta e um bom conjunto de requisitos para essa planta. Agora, a gente já viu um método de fazer o cálculo do controlador PID que é empírico, dado por um estudo empírico da sua planta e a obtenção do controlador por meio de um método de ajuste, um método de sintonia desse controlador. A nossa próxima etapa, então, agora é estudar como que esses sistemas nossos funcionam em frequência. Até agora, tudo que a gente falou foi tempo. Está na hora da gente entrar, então, em resposta em frequência, que é o que a gente vai fazer na nossa próxima videoaula, nosso próximo desafio. Tá bom? É isso aí. A gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Continuem estudando. Força. Até mais. Valeu. Tchau.